Bom dia, meninas. Bom dia, quem aí está com a porta aberta para Jesus entrar? Bom dia, Joelzinha, Ana Carla, Pati, Simone, Priscila Machado, Raquel. Que bênção vocês aqui, meninas. Vamos colocar aí na presença de Deus o nosso lar, a nossa família. Doutora Michele está aqui, Ellen, Viviane. Eu já vou chamar minha convidada. Hoje é o início da nossa série Mães que Rugem e vai ser maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você, com esse testemunho. Deixa eu só esperando mais gente chegar para chamar minha convidada. E enquanto isso, vai profetizando sobre a sua casa. Eu tava aqui tentando colocar outra música, gente, por isso que eu dei uma atrasadinha de 1 minuto. Mas eu não consegui, daí foi essa. Mas a música da nossa série vai ser outra. Mas fala pro Senhor nessa manhã, pode entrar, a casa é sua, Senhor. Esse é o teu lar. Amém, Jesus. Fecha os teus olhos agora. Fala para Ele que daqui para frente é assim, que você não quer mais viver sem o Senhor, que hoje é o último dia que você usou para sua própria vontade, mas que você quer estar no centro da vontade do Pai. Esse é o pedido mais importante que você pode fazer para Jesus. Esse é o pedido mais importante que você pode fazer para Jesus. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no centro do teu querer. Que eu viva hoje tudo aquilo que o Senhor já planejou para mim. Senhor, eu reivindico, eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor já preparou para o meu dia de hoje. Mas eu quero estar no centro da tua vontade. Amém, Jesus. Amém, Elaine. Senhor, toma minha família em tuas mãos. Amém, Jesus. Oração pela Sara, de 14 anos. Oi, Irani. Oi, Sueli. A casa é sua. Declara no seu lar que a casa é do Senhor Jesus. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pede pro Senhor, vem fazer morada, Jesus. Amém, Jesus. Vem fazer morada, Jesus. Sou a tua casa, pode entrar. Eu sou a tua habitação, eu sou teu lar. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós já podemos sentir a tua presença aqui, Senhor. Vem fazer morada, Senhor, nesses lares, Jesus. Vem posicionar essas mulheres, ó Pai, como leoas que rugem, Senhor, pela sua família. Senhor Deus amado, que hoje seja dia de posicionamento, Senhor. Que hoje seja dia de despertar, Senhor, de levantar de um sono profundo, de levantar da apatia, Jesus, de levantar da tristeza, da depressão. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero profetizar sobre esses lares que estão aqui. Senhor, coloca os teus pensamentos na mente das tuas filhas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, quando o Senhor se achegar a essa casa, Senhor, o Senhor vai transformar tudo, Jesus. O Senhor vai transformar marido, o Senhor vai transformar filhos, Jesus. O Senhor vai restaurar aquilo que está quebrado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa manhã lares restaurados com essa série, Senhor. Eu quero declarar essa manhã que se um justo clamar a Ti, Senhor, de dentro do seu lar, o Senhor vai vir e o Senhor vai consertar aquilo que está quebrado dentro das casas. Senhor, eu te peço nessa hora, Senhor, que o Senhor venha restaurar a vida dessas mulheres, que o Senhor venha restaurar a fé dessas mulheres. Pai, o Senhor me mostrava tantas mulheres chorando, tantas mulheres sem saber o que fazer.
Pai, porque elas não conhecem o Deus que elas servem. Pai, que o Senhor venha se revelar esses dias. Senhor, como o leão da tribo de Judá. E assim, posicionadas no Senhor, nós saibamos, ó Pai, que nós também somos leoas, posicionadas no Senhor, não pela nossa própria força, Senhor, mas por aquilo que o Senhor carrega, ó Pai, pelo poder que o Senhor carrega, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre todos esses lares aqui. Pai, eu profetizo sobre o lar, Senhor, da Daiane, Pai, que vai entrar agora, Senhor, nessa live. Eu profetizo sobre o meu lar, Senhor, que Satanás vai fugir do nosso lar, porque o nosso lar vai ser insuportável para ele, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir com o teu poder, Senhor, nessa série de lives, ó Pai, nas minhas convidadas, sobre a minha vida. Derrama a unção que nós precisamos, ó Pai, nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Deixa eu chamar aqui minha convidada, Daiane. Esse é o teu lar. Yes. Bom dia. Bom dia. Deixa eu diminuir aqui o som, minha amiga. Você tá Oi, minha boa? querida. Uai, Bom mas nós dia. de verde e amarelo? Verde e amarelo, é? Amém. Declarar, né, que Amém. o Brasil. Brasil é do Senhor Jesus, né? A Glória a nossa nação é do Deus. Senhor. Glória a E Deus. Tô meio embaçada aqui, parece. Deixa eu limpar aqui. dá uma limpadinha aí. Aí, acho que melhorou. Aí, minha amiga, Flávia, que bom dia. convite, que prestígio. Nossa, tô sentindo Eu que honrada tô me aqui estar sentindo com aqui você. prestigiada. Um prestígio enorme, gente, que maravilha, essa mulher incrível aí, né? Flávia, a gente se conectou recente, mas já senti esse coração, né, iluminado. Nossa, foi uma Oh, minha bênção na amiga. minha vida. Oh, Que bom, Jesus. feliz aqui. Não fala não que eu choro, minha amiga. Eu choro. Eu choro, sabe por quê? Ai, Porque, olha, o Senhor, na semana passada, ele estava me falando, na minha última aula do meu curso aqui, né, que eu dou para mães de adolescentes, foi tão interessante que o Senhor começou... Eu comecei o curso, amiga, falando sobre comunicação assertiva, sobre como se comunicar com a sua família. Mas Deus, ele foi me levando para um outro estágio, um estágio de libertação, porque ele foi me mostrando que muitas não, coisas que não estavam acontecendo no lar era por falta, às vezes, de posicionamento dessas mães. não. Ou, às vezes, as mães estão até posicionadas, né, em Deus, mas não conhecem, não vivem aquele grande amor de Deus, aquele grande sentimento de que Ele está à frente, que Ele ruge como um leão e que Ele não vai tragar o nosso lar. Ele não vai levar os nossos filhos, Ele não tem Não poder sobre a vai, nossa não tem. casa, Ele Em nome não de tem poder Jesus. sobre o nosso marido, não tem poder Não tem. sobre nada dentro do nosso lar. O nosso lar é do Senhor Jesus. E daí Deus começou a me falar, eu quero mulheres que rugem para Satanás. Eu quero que você acorde essas mulheres para elas rugirem, porque elas têm o poder do sangue de Jesus, a autoridade do meu nome, e elas precisam rugir. Elas não Uau. precisam ter medo do que está lá fora, né? E daí, amiga, eu fui pedindo para o Senhor, né, me mostrar quem Ele queria que eu chamasse para a live. E daí, Deus me mostrou, né? 5 mulheres. Na verdade, Ele me Uau. mostrou 6. Está faltando uma aí para Pronto, vai a chegar. gente acertar os ponteiros da data, que é uma bênção também. E tudo ontem, amiga, tudo ontem. Eu fui Meu mandando assim, Deus! ó. Fui mandando. E daí, pessoas difíceis de conseguir live Aham. toparam na mesma hora. E eu falei, Senhor, Bora! como o Senhor é lindo. Porque quando o Senhor, Ele nos dá uma palavra... E é tão interessante, Daiane, você deve estar vivendo isso daí também. Mas eu vejo assim, quando o Senhor me dá uma palavra, eu percebo essa mesma palavra em outras pessoas. Nossa, Eu estou acordei, vivendo isso ultimamente amiga, no eu acordei agora de sobrenatural. manhã e eu li uma frase que me deixou tão impactada de uma amiga minha, da Cassi, que o IG dela é a mamãe educadora. Sabe o que ela colocou lá?
Amiga, eu Ah. vou deixar você se apresentar direito, tá? Não, Deixa eu só imagina. introduzir Eu aqui. te ouvi, é uma bênção. Mas, meninas, olha o que E ela eu tava com colocou lá. saudade, né, de te ver, assim, É, tão pertinho. minha amiga, tudo junto, assim, ó. Sabe o que ela colocou? Ah, Ela falou assim, ó. Se preocupa com o seu lar, porque ah, Satanás vai ter que fugir do seu lar. O ambiente da sua casa tem que se tornar insuportável para Satanás. insuportável. Porque lá fora, o mundo jaz no maligno mesmo. Sim. Lá fora a coisa só vai piorar. Eu estava Uhum. vendo hoje aqui uma notícia que a produção da Disney, até o fim do ano, 50% dela toda vai trazer material LGBT, QIA+, Nossa, né? Todas, é todas. outra pauta, né? Outra Então, pauta. o mundo lá fora vai ficar assustador mesmo. Mas a nossa casa tem que ser esse ambiente insuportável para Satanás. E eu tenho Amém. visto aí a sua trajetória. Eu estou vendo aí, vi esses dias uma live da sua menininha. Achei a coisa mais linda, você posicionando ela também. E só contar um pouquinho aqui, meninas, da história da Daiane. Eu até acho legal que ela põe lá no Instagram dela, ex-juíza, né? Porque eu acho que isso precisa ficar marcado mesmo. Então, a Faz Daiane, parte vou da deixar ela história. contar o testemunho dela, mas ela deixou tudo. Tudo aquilo, deixou tudo aquilo que as pessoas gostariam de ter. Mas que naquele momento, né, da renúncia, eu creio que no momento da renúncia, Deus te transformou nessa mãe que Ele queria que você fosse. Então, conta aí um pouquinho, minha amiga, do seu testemunho, que vai ser bênção demais. Deixa eu só falar para as meninas aqui. Meninas, mandem aí para 10 mães, porque essas lives vocês não podem perder. Vocês vão se É, posicionar, vocês vão acordar desse sono profundo. Eu sei que muitas aqui já estão despertas, né? Mas existem aquelas que ainda estão assim, ó, sem saber o leão que ruge a favor delas, né? Então conta aí, minha amiga. então, eu vivi uma metanoia, né? Literalmente, eu não tinha a compreensão e a dimensão do que é essa palavra, né? Viver realmente uma transformação. E a transformação, assim, foi de uma forma tão poderosa que me fez enxergar assim, a maternidade, né, com um olhar assim, totalmente diferente do que eu estava vivendo. Então, foi mesmo assim o despertar, né? Despertar para a maternidade, não só a maternidade biológica, né? Mas assim a maternidade de espírito mesmo, ali, de coração. Jesus. Eu em junho, foi de junho para julho, mais ou menos, o ano passado, o Senhor me chamou. E hoje, olha que aos 40 anos, né? Aos 40 anos praticamente. Eu falo assim, mas Daiana me perguntaram, Daiana, mas você não conhecia Jesus? Você não conhecia Cristo? Assim? Eu falei, olha, eu conhecia de ouvir falar, de comemorar o Natal, de comer ovo de Páscoa. Eu conhecia assim, né? Mas eu não sentia o Espírito Santo de Deus em mim. Não entendia o que era isso, Flávio. Então, assim, naquele momento foi tão forte, tão impactante, e que o Senhor usou os meus filhos para falar assim ao meu coração. Esse testemunho hoje eu consigo falar dele, Flávia. Foi interessante porque praticamente 6 meses eu fiquei assim imersa na minha família, no meu lar e lendo a palavra, o que eu nunca, né, a vida inteira não tinha lido. E que o Senhor depois me falou, a vida inteira você estudou as suas coisas, agora você vai estudar as minhas. Amém, Jesus. E então, assim, foi muito forte. Aí, de janeiro para cá, final de janeiro, eu já comecei a manifestar, né, a falar da palavra, a voltar com alguma outra atividade que a gente fala, nós somos tão produtivas, né? O Senhor nos fez, assim. Mas eu fiquei aqueles 6 meses de uma entrega tão forte para minha família
que eu precisei, assim, né, eu me resetei e ele me reprogramou, né, dentro do que ele quer hoje para minha vida, e eu faço isso em obediência. Então, assim, só uma palhinha lá atrás, né, eu passei no concurso, hoje eu não falo nada eu, né, ele me colocou lá, juíza, aos 23 anos de idade, Flávia. Na época eu fui a juíza mais nova do país. Olha só, né? E assim eu fiquei praticamente dos 19, porque eu já trabalhava no judiciário, eu era concursada, até os 39. Então eu falo, metade da minha vida eu dediquei ao judiciário, né? Eu dediquei à justiça mesmo, né? Aqui em Goiás, sempre atuando aqui, andei para esse estado aí todo. E eu amava o que eu fazia, sabe? Assim, não era pesado, não era difícil, pelo contrário, aquilo assim, eu fui a vida inteira preparada, eu acho que para estar ali. E eu amava trabalhar, sair, né, e conduzir processo, ficava no final de semana trabalhando, e eu amava aquilo. Tinha também uma atuação acadêmica, que agora eu estou voltando um pouco com isso também, com os alunos. Então, tudo isso tinha meu coração, né? Tudo assim, aquilo tinha meu coração. E eu lembro, assim, de criança, de uma fantasia que meu pai comprou, a gente morava no interior, e era uma fantasia da Mulher Maravilha. E eu lembro de subir na cerquinha e pular e falar, nossa, tô voando, eu sou a Mulher Maravilha. E essa geração, né, foi criada para ser essa Mulher Maravilha, né? Só que eu fui criada nesse sentido, mas eu nunca tinha despertado a maternidade em mim. Eu lembro assim que não era o meu sonho de realização. Nunca foi. Eu falo isso de uma forma assim muito, né, aberta, transparente, porque Uhum. realmente não era. Eu não vivi isso, eu não vivi isso em igreja, não era de igreja. Eu conhecia assim, igual eu te falei, né, de ter uma formação religiosa, mas sem tocar o coração. E aí eu conduzi a minha vida, mas sempre muito humana, sabe? Muito assim, daquela, né, de fazer o certo. Eu sempre entendia isso, né? Porque você não. E eu acho que eu fui uma juíza assim, tá? Uma juíza humana, uma juíza, né, que realmente olhava pro jurisdicionado ali, para, né, as pessoas com compaixão, com muito amor e compaixão. A My Love tá aqui querendo sair. O que que você quer, My Love? A minha pequenininha. Vem cá, My Love. Ela tá irritada que tem My Love. Ó, quietinha. Vem cá no colinho. Isso é a Aqui. cachorrinha. Aqui. My Love. E aí nesse momento assim de metanoia, eu tive uma revelação. Ela tá irritada. Só um minutinho aqui, Flávio, porque ela irritou com um insetinho aqui, que é obra, né? Deixa eu tirar ela, senão ela não vai deixar a gente em paz aqui. Então, o Senhor usou os meus filhos de uma forma assim para me despertar com mais clareza, porque talvez se não fosse eles eu não teria visto o que ele queria para mim. E Eu em costumo junho, falar, Daiane, só uma coisa, eu costumo falar que Deus usa os filhos para nos resgatar, né? nossa, isso Porque é é. o amor mais intenso que a gente tem, né? Porque Sim, muitas vezes casamento você vai levando com a barriga, é. vai do jeito que dá, mas filho não. Filho para Filho, tudo na não. sua vida, né? E a E aí, Liz, minha amiga, daí usou seus filhos. o Lorenzo estava tendo muita crise de refluxo. Então, tudo ele comia, tudo ele estava vomitando. Toda hora eu falo, nossa, vai no banheiro. Você tá vomitando, meu filho? Tá voltando a comida. E já estava, assim, tinha uns 6 meses aqui, eu levei na médica, mas assim, lá no meu coração, eu falei, gente, eu não é refluxo, alguma coisa estava acontecendo. E eu já nervosa com eles. Muito nervosa, agitada em casa. Eu sou calma, assim, tranquila, mas com aquele choro de menino, eu não, para mim era insuportável. Eu falava, gente, tá tudo certo, você já comeu, você já só queria um abraço, né? Hoje eu falo, meu Deus, ele só queria um abraço. Mas sabe quando você cai no automático, você não vai vendo as coisas acontecendo. E a Liz, muito nervosa, um choro, uma crise, uma dificuldade de aprendizado, e aquilo me irritava. Eu falo, minha filha está com preguiça.
eu lembro de fazer tarefa com ela assim, às vezes, vamos rápido, porque eu tenho que terminar, porque tem que fazer isso aqui, porque quanto mais a gente fica produtiva, mais a gente quer ser, mais a gente delega, mais coisas você vai fazendo, você é muito produtiva, e processa em dia, e, né? Enfim. E eu falo, até fui numa conferência da família esses dias e a neuropedagoga falando que até o amarrar o cadarço, né, é uma forma de aprendizado, né, nessa faixa etária. Então, o que está acontecendo hoje que eu fazia? Não, ó, sapato só de enfiar o pé, não vem com esse trem de amarrar cadarço, não dá tempo não. Olha isso, né? O nível de aceleração, de praticidade que você vai tomando. E você não tem paciência, assim, né? Então, e eu que era, assim, de certa forma, professora também, né? Com esses alunos e juíza lá fora, né? Juíza, eu falo, juíza de autoridade lá fora e eu estava sendo autoritária aqui dentro. Eu estava sendo autoritária dentro da minha casa. Só que aí até aí tudo bem, assim, tá nervosa, às vezes vou ver se eu levo um psicólogo, até que eu não tinha chegado a levar, mas aí começou a mexer e eu comecei a ouvir a palavra diferente, assim, meu marido que sempre, né, eu falei, ele orou 10 anos para que eu tivesse intimidade, Flávia, com Deus. Amém, Jesus. Ele orou 10 anos e quando veio o trem virou de cabeça para baixo. Daí ele assustou. Ele assustou também. Meu Deus! Mas assim, foi conduzindo e Deus foi falando assim, não, você não escutou ainda não? Você ainda não percebeu não? Vou fazer mais um pouquinho, né? Assim, vou fazer não que ele faça, mas enfim, vou refletir a sua imagem aqui, né, o que você está transmitindo para os seus filhos. Ele pegou essa Liz, eu falo assim que eu falo que ela foi usada mesmo porque eu, quando criança, eu tive algo parecido. Essa menina começou a falar, verbalizar, Flávia, que foi assim, o que mais começou a mexer, a doer mesmo, né? Numa briga simples, uma briga de irmãos, que parecia ser simples, né? Tá tudo certo, só briga de menino, de irmão. Eu vou pular desse prédio. Vou pular daqui. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus. E aquilo eu já estava começando a ler, entender Deus diferente e vivendo. E aí comecei a entender o sobrenatural, né? Essa mensagem espiritual. E eu, meu Deus, que isso, né? E fiz de conta que não escutei, passei por aquela situação e tudo certo. Isso, assim, foi um prazo de uns 30 dias, as coisas mexendo, assim. E ela falou, e aí do nada ela sentava na escada, isso, muito nervosa com ele, muito irritada, nervosa. Eu quero ir embora dessa casa. E eu, nossa, falei, e não adianta se argumentar, aquele negócio assim, que você não é falar, minha filha, você tem tudo, minha filha, você tem comida, minha filha, você tem água quente, minha filha, lá fora ninguém tem nada. Tem gente que não tem nem a caminha, não é isso, não é isso. Não. E aí, de novo, e eu ainda nem tinha comentado com o pai isso, né? Só fiquei ele conduzindo e esperando e com medo, né? Porque a gente mora no 32º andar. Eu moro aqui, que a parte externa nossa não tem redinha. E é onde às vezes eles até ficam. E aí depois disso, ela, numa segunda oportunidade, uma briga de irmão de novo. Eu vou pular do apartamento. Eu falei, mas de onde que ela tá vendo isso? Onde que ela tá escutando isso? Porque não é. Eu já era meio policiada assim, em relação a não assistir desenho, não ter isso. Na escola também, eu cheguei a comentar alguma coisa com o professor, se você viu alguma coisa disso com os amiguinhos. Nada, uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos. Né, com essa fala, assim, né, então, e sem nenhum traço, Flávia, assim, uma criança que brincava, do nada já estava brincando, já estava alegre, feliz, fazendo as coisinhas dela que ela ama, de mexer com massinha, de tudo, normal, do nada normal, e do nada, né, tinha essa fala, e quase todos os dias começou a falar, eu quero ir embora dessa casa, quero ir embora, sabe, aí eu lembro, assim, daquelas histórias, né, de quando criança, às vezes até desenho, pega a malinha, eu vou embora, a trouxinha de roupa. Trouxinha, pode ir. Aí a mãe fala, pode ir, né? E eu comecei a abraçar e falar, filha, você não pode ir embora dessa casa. Você tem muito para ensinar para a mamãe precisa de você e tal.
e tentando, né, entender aquele mistério e ter a revelação. E comecei, e falei para o meu marido, olha, aconteceu isso e tal. E, Flávio, numa terceira oportunidade, teve uma terceira vez. Isso em 30 dias. E já não foi comigo, foi com o pai. E ela começou a arquitetar uma situação. Então, eu já vou direto nessa parte, assim, que foi bem o que marcou muito, e foi tudo nesse momento, né, da revelação, assim, de Cristo na minha vida. E ela falou pro pai, eu vou pegar a tesoura, vou cortar a redinha e vou pular. Aí, nesse dia eu estava com a minha mãe, inclusive, num tratamento médico em São Paulo, que eu nunca tinha ficado com ela, assim, né? Nunca tinha ficado ausente com eles, mesmo o presente, né? O próximo mais ausente, né? Eu sempre Aham. muito próximo, mas às vezes ausente de coração, Ausente emocionalmente, né? Que eu acho que é o que emocionalmente, mais acontece. Porque tem muitas mães dentro de casa que estão assim, né? estão Ausentes assim, emocionalmente. emocionalmente. E aquele momento, ele foi, e aí o Danilo foi e me falou, olha, ela falou de novo. E agora eu ouvi, né? Ele, o pai, ouviu na boca. E eu já estava cogitando, porque estava mexendo muito. E eu lembrei de uma situação que, na verdade, por tudo que eu tinha conquistado, né, Flávia? Tudo que eu estava vivendo profissionalmente, a minha família perfeita, a gente mora num lugar, né, nobre, a gente tem, né, tem recursos financeiros, né, até então. Uhum. Eu tinha um vazio que eu não entendia o que era aquele vazio. Eu eventualmente eu falo, não, isso aqui deve ser um diagnóstico de talvez depressão, porque na família nós temos né, esses sintomas, só que eu não entregava e nem comentava sobre isso. E eu sentia que às vezes assim, férias, né, eu chegava a querer dormir demais. Às vezes chegar meu filho assim, acorda, mamãe acorda, né? Quando eu tava de férias, porque quando você tá no compromisso da rotina, você desperta, porque a responsabilidade, né? O que meu pai me ensinou, Uhum. então eu nunca deixei de lado pela responsabilidade, pelo né, o compromisso, e, enfim, então o compromisso do dia a dia acontecia, mas eu sentia isso nas férias, assim, sabe? Então aquela vontade de dormir demais, né? Falar assim, não quero acordar. Entendeu? Então eu falei, mas não podia, então eu não podia nem expressar aqui. Eu falei, como assim, Dayana? Você, né, num cargo que no mês que eu saí, Flávia, era 12 mil concorrendo para entrar, que estava tendo concurso, né, da magistratura. Como assim você está sentindo isso? Como assim seus filhos são perfeitos? Você tem saúde, seu marido, eu falo, seu marido tem um marido bonito, tem um marido, né, enfim, que te ama. Então, né, essa depressão, esse vazio. Mas existia aquele vazio. E aí eu vi que, na verdade, a Liz estava sendo o espelho da mãe, que talvez não necessariamente quisesse morrer, mas era uma mãe que não queria viver. Era uma pessoa que não tinha vida. Né? Eu Uhum. conquistei aquilo que eu queria muito, cheguei e agora estava meio sem sentido. Quem que eu sou? Sabe, né, o conflito ali dos 40, para onde que eu vou, de onde eu venho? Que história é essa? Que sentido que é tudo aqui? Né? E eu tenho visto, hoje eu falo um pouco disso, eu tenho ouvido pessoas né, sentindo esse vazio, sem esse preenchimento, né? E foi muito forte aqueles 30 dias que eu falo, eu recebi o Espírito Santo em mim, Amém. de uma forma assim muito clara, que eu falo assim, eu não posso falar com qualquer um isso, eu nem sei se essa live, como é que é aqui, Flávio, mas eu falo, Pô, porque, aqui é a liberdade total do né? espírito. E só uma coisa, essa questão do seu sono, isso era um ataque espiritual, né? Né? Você sabia que uma das características do ataque espiritual, da opressão, é justamente o sono. Você não dá conta. Você tem que dormir. É Dormir, bem né? interessante. Depois vou te indicar um livro que eu indiquei aqui para as Quero. meninas. Uau, E me conta, daí você recebeu o Espírito Santo. eu recebi, e até fui lembrando desse dormir, eu estou aqui com o livro de Débora para depois falar, que fala no livro, desperta, Débora, né? Desperta, não é nem Isso. acorda, é desperta, criatura.
E então, naquele momento, assim, né, vivendo esse vazio, essa coisa que eu comecei, gente, então tem um sentido para tudo. Agora eu entendi o que é o sentido de tudo, né? Precisou 40 anos aí de trajetória no deserto e para entender, né, que Deus é o centro de tudo, né? Amém. Então, para mim, essa revelação foi assim estrondosa, a ponto de olhar e ouvir a voz de Deus, falar: olha, esses filhos não são seus, eles são meus. Amém, Né? Jesus. Olha, eles são seus. E era um peso, Flávia, era um peso. Eu senti um peso de já ligar, assim, para ter ligado uma vez para uma amiga e conversar. Falei: oh, não sei o que está acontecendo, mas tá pesado. Os filhos estavam pesados. Não era assim, o trabalho estava pesado, porque o trabalho era disposição para fazer e tal. Os filhos era pesado. E era um peso com culpa, porque você amava, né? Você fala assim, não, eu amo, lógico que eu amo, é meu filho, mas você vive um conflito ali, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Assim, e hoje ainda, né, mesmo depois da revelação, você fica o tempo inteiro em oração e buscando a revelação da forma do melhor ensinamento, né, de como realmente ser instrumento. E naquele momento que a Liz, então, foi manifestando dessa forma muito intensa, né, eu me lembro de quando aí eu fui fazer a reprogramação, né, da minha infância, assim, naquele momento específico. Eu vivia o que ela estava vivendo. Isso com a minha família, né, com meu pai. Então, nós vivemos um momento de opressão e naquela época não se falava tanto sobre isso, né, sobre depressão e tudo. E ele vivia aquela situação e eu manifestava também, só que eu manifestava como uma falta de ar muito intensa. Uma falta de ar que me tirava e eu ficava roxa. Minha mãe corria comigo, a gente morava no interior, corria comigo para Goiânia para fazer tratamento, ver o que era e não diagnosticava nada. E meu pai ficava desesperado e aquela situação. E assim, sem entender. E eu ficava, e eu dava aquela, manifestava de novo e corria comigo. Isso foi um tempo, muito tempo, manifestando aquilo, né? Aquilo que estava assim, entalado, que eu não conseguia respirar. Não tinha fôlego, né, na vida, assim, então, só que do nada e já não era nada. Fisicamente, fazia exame, tudo, aí começou a levar em psicólogo, nada, normal, criança normal, criança normal. E a minha mãe conta que meu pai, 30 dias depois, como foi muito espiritual aquilo, né? O que ela tiver, que passa para mim, que eu sou forte, que eu aguento, que isso. A gente fala isso assim, é muita intimidade, né, da nossa família. Essa fala, mas eu preciso falar disso, sabe? Porque tem muita gente morrendo por causa disso também. E Deus livrou a minha família, né? Mesmo ainda hoje, meu pai ainda, nós estamos numa situação delicada ainda, né? Em processo de Deus, mas eu preciso falar. Isso faz parte da minha vida também. E aí ele teve uma opressão muito forte e ele tentou suicídio. Então, foi muito forte isso, né? Foi um momento na nossa família muito difícil, minha mãe, e a gente viveu uma situação assim que, né, que a família ficou concentrada. Assim, era minha mãe professora, meu pai ele é funcionário público, assim, ele é fiscal do estado de rendas, mas assim, não se falava sobre aquilo, né? E ele não morreu. Então, assim, eu falo que é o caso de 1 em 1 milhão, uma pessoa que deu um tiro no ouvido e não morreu. Olha que coisa isso. E aí eu voltando agora, Flávia, até relembrando isso, eu falei, gente, porque se ele tivesse morrido naquela situação, eu não estaria aqui hoje, nada do que foi a minha vida teria sido. Então, assim, o mal desde lá de trás querendo roubar esse momento da glória de Deus, né? Então, assim, porque hoje eu falo de Deus, assim, de uma forma com que nada, tudo tem um propósito nele. Amém, Entendeu? Jesus. Então, De uma olha forma ousada, né, minha amiga? De uma forma ousada. É do jeito que ele quer. Eu falo, sou obediente. Põe na Eu minha sei o que boca é a isso, porque palavra. eu já contei muita intimidade minha aqui, doendo meu coração, Oh, mas para a honra e glória do Senhor. Não é amém. fácil. Não é fácil. E olha lá, então, assim, onde que o mal queria mudar esse percurso, né? Onde que ele quis tirar, porque se tivesse acontecido, né, efetivado aquela situação, certamente não estaríamos aqui dessa forma, né? Enfim, e aí eu
do nada eu falei, nossa, tá repetindo mesmo, né? A história tá repetindo. Então, aquele espírito de morte, aquele espírito de destruição. Eu falei, e eu que preciso me posicionar, porque não é a falta de, não é uma sessão de psicólogo, dobrar a sessão de psicólogo, levar todos os dias na psicóloga e terceirizar, e eu sempre terceirizei, porque acabou que assim, eu tinha, gente, graças a Deus, pessoas, né, muito boas que me auxiliaram nesse período com as crianças, né, babás, as meninas, um beijo para tia Delpa, tia Nete aqui em casa, que hoje também me dá um suporte. Mas assim, a nossa rotina aqui, eu não tinha assim, cada um tem eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo disso, eu falo assim, o Espírito Santo que fala, mas enfim, eu tento me policiar, porque então todas as juízas têm que largar para cuidar de menino. Não, essa é a minha forma com que ele expressou, né, o que eu tenho que falar, o que eu tive que posicionar. Então, assim, eu Isso. também não tinha uma rotina que vó, que leva, vó, o amor também ali das avós. Então, lá em casa, aqui em casa não tinha. Minha sogra mora no interior, minha mãe muito envolvida com as coisas do meu pai, então não tinha jeito. E o meu marido sai cedo e volta de noite, porque ele trabalha em outra cidade. Entendeu? Então, assim, a minha realidade naquele momento, e os meninos muito novinhos, né, ainda, hoje a gente consegue, eles estão indo para a escola, estão tendo mais independência em algumas coisas, né? A gente consegue começar a equilibrar algumas outras atividades. Mas naquele momento eu falei, é falta de mãe. Esse refluxo desse menino, essa menina que não quer viver, é a mãe que está mostrando isso. E quando ela falava que eu quero ir embora dessa casa, Flávia, era o pai que não queria subir. Quando ele chegou a me revelar isso, entendeu? Então era uma relação que a gente, de final de semana, ficava imerso em bebida, sabe, assim, esquecer da realidade. Não tinha um problema, não tinha. Distrações. As distrações. Então você ficava anestesiado, vamos dizer Sim. assim. Não, você fugia da realidade naqueles dias ali, e aí no dia a dia você voltava meio sem entender direito, mas então assim, aquilo foi muito forte, né? Então, e aí eu identifiquei assim, a mãe que não queria viver, o pai que não queria voltar para casa, mesmo assim, temente a Deus e tudo, mas que via a instabilidade. E olha que a gente nós nunca fomos um casal de discussão, não era isso, mas a falta da direção, sabe? A falta de Deus, a falta do alicerce. E aquilo foi muito forte. Então, naquele momento, na hora que eu vi, eu falei assim, uau, isso aqui é o espelho mesmo. Então, eu preciso me posicionar e eu preciso entender, né, o que realmente é Deus aqui na minha vida e o que eu quero. Então, e o tempo todo eu ouvia, filha, você tem livre-arbítrio. E comecei a cogitar essa questão de não ser mais juíza, de, né, ter essa liberdade com eles, de realmente. Porque você tem um compromisso muito grande. Na verdade, um sacerdócio também, né? Esse compromisso, pelo menos assim, eu que trabalhava sempre com muita dedicação, compromisso. Então, aquilo tinha, né, aquela esfera. Não é que a magistratura me roubava a maternidade, nunca foi isso. Só que eu tive essa revelação da justiça também, sabe? A justiça do reino. E comecei a ver a justiça ali de uma forma diferente. E eu falei, Senhor, parece que é outra coisa agora na minha vida. Eu não sou o juiz. Eu sempre me identificar. O que você é? Quem você é? Né? Eu sou o juiz. Não, eu estou aqui. Né? Eu comecei a entender isso. Eu estou. Eu estou nesse momento da minha vida como magistrada, né? Então, servindo ali, né, ao povo daquela forma, né? E nesse momento eu me despertei outra. E quando eu fui abrir a palavra, nossa, e foi muito interessante, o Flávio, um trem que, uma situação que aconteceu, Goiânia, um trem. Uma Adoro. situação que aconteceu, mulher, nesses 30 dias. Tudo foi assim, 30, né? Eu sou Meu intensa, né? Deus. Minhas coisas são bem intensas. Não, e Deus sabe o jeito que tem que trabalhar com cada um, Né? né? E eu cheguei aí com minha mãe nessa viagem e voltando, eu falei pro Danilo, falei, amor, eu acho que eu tô grávida. E ele, você tá doido? Vai, grávida? E ele operado, né? Eu falei, ou você duvida da Calma. situação?
uai, peraí, ou é milagre de Deus, peraí, ou falha do, né, do médico, sei lá. Aí eu falei, uai, por que? Ele, uai, você ficou me olhando assim estranho. Eu falei, não, tá diferente, eu tô sentindo um negócio. Flávia, eu produzi leite naquele mês. Leite, meus seios Meu assim Deus. incharam. E eu, meu Deus, eu tô grávida, e tô grávida. E o Lourenço tem uma sensibilidade também, assim. Aí ele virou para mim, mamãe, você vai ter outros filhos, muitos filhos. Aí eu, ai, filho, que isso? Que assim, né? Eu falei, ai, pronto, essas mensagens, esses loucos. Falei, meu Deus, que tanto de, né, de conversa, enfim. Aí, falei, não, não tava grávida, né? Passou, eu falei, tá, e aquele, mas aquele mês eu só via meus filhos, eu abraçava eles, assim. Eu falo, meu Deus, não tira de mim, não, não tira esses meninos de mim, não, não tira, não. E eu chorava, eu chorava. E aí eu tirei férias aquele mês, assim, sabe? Ficou um mês muito intenso, eu com eles, e tirei férias, e eu falei, não, senhor. E fiquei, né, meditando sobre aquilo, sobre aquilo. E aí, no final, já ouvindo a voz e conversando com meu marido, olha, eu acho que eu quero viver isso, né? Essa maternidade mais leve. E a gente foi conversar sobre a minha saída, né? Da magistratura. E eu não tinha falado ainda com os meus pais, então, assim, tanto é que foi muito difícil, porque eu falo, foi uma conquista do meu pai também, da minha mãe, né? Porque meu pai foi engraxate aqui, Flávia, em Goiânia, sabe? Ele fala pra gente, ele capinava lote aqui, pra, né, pra comer, né? A mãe perdeu a mãe, ele tinha 5 anos de idade. Então, a família toda desestruturada, né, um histórico, e ele se projetou de uma forma que, né, ele ainda vai enxergar isso, assim, que foi Deus, né, colocando tudo ali, aquele Amém, Jesus. caminhar dele. Amém. Mas ele, aí aos 23 anos, assim como, né, a Dayana aos 23 anos, ele passou no maior concurso, o melhor concurso que tinha no estado na época, ganhava mais. Então, nisso ele projetou, e todos os filhos. Eu tenho um irmão que é cirurgião plástico muito bem sucedido, minha irmã também na área do direito, aí, muito bem. E eu também muito obediente, muito rápido, né, juiz? Então, aquilo foi uma conquista familiar, né? E Com eu certeza. saí daquilo e para olhar para os meus, assim, falar, não, eu preciso enxergar os meus filhos aqui, eu preciso enxergar o que está acontecendo, porque está passando para eles isso, né? Esse momento ali, aquele espírito de morte, aquela tristeza, né? Enfim, aquela falta de Deus, né? Mesmo ele tendo levado a gente em vários lugares, mas ali eu precisava dar um basta naquilo. E eu entendi que era muito espiritual. E eu entendi Deus falando qual era a minha maior herança. Eu já tinha conquistado, né, esse cargo, o status que poderia ser, financeiramente também, porque quando você pede, não tinha condições, eu cheguei a olhar. Falei, não, vou olhar para tirar uma licença. O juiz não tem direito à licença de interesse particular. Né? Então, não todo o funcionalismo público você tem, mas o juiz não tem isso. Ah, vou ali dar uma volta, ver o que eu quero, se eu quero voltar e ser juiz de novo. Você não tem. Né? E tá certo, não tem que ter mesmo. Né? Ele tem que, é um sacerdócio, praticamente, ali. Então, aí eu olhei isso, olhei, e quanto tempo faltava para eu aposentar? Olhei, né? Porque eu entrei muito nova e tudo. 15 anos. Não Nossa. vai dar tempo, já vai ter. Minha filha tá com 7, né? Então, tava certo também, tava certo. E é assim, o jogo é esse. Então, não, ou é sair, aí você sai, não é, você não pega um FGTS, né? Você não pega. Então você sai e é uma conversa muito aberta, né, com o marido, ó. Então, vai acontecer isso, e aí? Você vai assumir, né? Eu falo, ele foi liberado para prosperar, né, Flávio? Liberei Amém. ele Amém, para Jesus. agora cuida. Foi posicionado no lugar Pô, certo. agora você vai, já era. Agora você só né, É porque assume. tem muitas mulheres, amiga, só fazendo aqui esse parênteses, Parênteses, né? tem muitas mulheres que esperam o homem se posicionar, às vezes fala assim, porque eu que sustento minha casa, eu que É, não sei o quê, ele não dá conta é. de nada, né? Aham, Vamos tem. dizer aqui, eu vejo muitas situações assim, não era o meu caso, mas eu vejo muitas situações assim.
E o que que acontece? Muitas vezes o necessário é que essa mulher se coloque na posição certa para que os céus se movam e esse marido seja levado à posição certa também. O Exato. problema é que a segurança da pessoa, às vezes, está naquilo que ela ganha, né? A Uhum. Não Michelle é está em aqui Deus, né? também, que é uma amiga minha, ela deixou um alto cargo também, e, e um dia Deus me usou para falar para ela: o que você está perdendo, você pode contabilizar em dinheiro, mas o que você está ganhando, você não consegue ter Gente. noção Uau. do que é isso no mundo espiritual, Espiritual. né? Uau. Porque o Senhor, um dia, nós vamos estar diante dele. E ele vai perguntar o que Vai. você fez com seus filhos, né? Ele não vai perguntar se você era bem-sucedida aqui nessa terra. Ele não quer saber seus títulos, ele não quer saber quanto você ganhava. Ele não quer saber, ele quer saber o que você fez com aqueles que Que ele ele te colocou na entregou, sua mão, né? né? Nossa, é Então forte é isso, viu? muito, muito, muito linda, muito lindo. E o Assim, povo tá não dá para chorando, eu tô chorando contabilizar. aqui também. Amiga, não dá para Ai, contabilizar, Senhor. porque através dos seus filhos, de repente não, através desse posicionamento seu, Deus está salvando mulheres e através do seu posicionamento, seus filhos serão salvos e eles vão impactar a geração deles. Com Então, o certeza. desdobramento, ele é muito maior. O desdobramento, você quebrou um ciclo, né? Um ciclo de opressão na sua família. E isso é precioso demais. Eu tenho certeza que seu pai vai ser salvo, ele vai encontrar Jesus da forma como você encontrou, né? Porque o Senhor não teria permitido, né? Que ele Não. tivesse sido livre, né? Daquilo que ele tentou fazer contra a própria vida, né? E, E Flávia, quando eu saí, eu só pensava assim, que a gente não tem 1 milhão que você ganha lá fora, que paga uma mãe que tá cuidando do dia a dia do filho. Gente, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, não tem nada que paga isso, Senhor. E aí eu comecei a entender aquela mensagem dele, assim, todo dia, e falou, filho, e entender assim que, olha, não é do seu jeito, é do meu jeito. Acalma, faz, né, do seu coração, faz como sendo por mim, para mim, mas sou eu que cuido e é do meu jeito. Na hora que eu amém. comecei a virar aquilo também, eu falei, nossa, tá, faz ser leve, né? Eu ouvi 3 dias depois dessa decisão, falava, porque aí o dia D mesmo, né? Que aí tem o dia da decisão, mas 3 dias depois, meu filho vira para mim e fala, mamãe, até que enfim você chegou. Não é você voltou, Flávia, foi você chegou. Uma mãe que nunca esteve lá, de coração, assim, né, Verdade. entregue. Até que enfim você chegou. E aí ele fica assim, e ele sempre estava lembrando de uma coisa. Eu falei, gente, eu já chorei demais por causa disso. Eu falo, hoje Deus já me curou dessa parte, né? Tô ressignificando. Mas teve um dia que eu pesada, assim, ai, trabalhei demais, ai, né, não sei o quê, cheguei e em casa, trabalhando em casa, eles em casa, essa pandemia louca também, né? Aí esse menino, eles começaram a chorar, já era no final do dia, assim, não sei por quê, não sei pra quê, e eu ficava, por que que chora? E eu comecei a chorar junto, que eu nunca não chorava. E eu não tranquei eles, nunca fui de bater também. Até depois é outra pauta esse bater, que eu tenho. Hoje eu tenho outra revelação sobre isso. Mas aí eu me tranquei dentro do meu quarto. Eu tranquei assim a porta. Eu não sei se eu queria fazer o pai chegar e ver, sabe? Eu não sei se eu queria ensinar alguma coisa. Eu não sei se eu queria mesmo chorar sozinha lá dentro. E esses meninos choraram lá fora. Flávia do céu, e eu chorava assim na porta e eles na porta, só que eu enfiei uma barreira, eu enfiei um. Olha que mãe, que doentio. Mas eu não bati, né? Aí eu falando se tivesse batido, sei lá, né? Que eu tava junto. E eu enfiei uma barreira, assim, ó, da mãe, assim, ó, a porta e sentada lá do lado. E esses meninos choraram. Mamãe, abra essa porta. E um dia eu falei isso.
Falei, eu falo mesmo, porque eu já estou ressignificando ele. Direto eu ressignifico esse momento para não bloquear esse menino. Amém, Jesus. Amém. E Tudo eu vira falei, testemunho nas tudo mãos vira do Senhor. testemunho. Aí chega a outra e falou, eu fiz isso ontem. Nossa, eu vou lá abraçar esse meu filho. Eu falei, pois é, vai lá e abraça logo. Porque esse menino ficou lembrando dessa história. Mamãe, lembra aquele dia que você me trancou do lado de fora? Lá de fora, né? Como se fosse lá de fora da casa. Mas olha a dimensão, né, daquilo, assim. Olha o nível da mãe que você estava vivendo. Sei lá, não sei, não era por maldade, eu não sei o que era uma fuga, era um trem, que eu não sei. Aí hoje eu falo para ele, filho, era por quando a mamãe não tinha Deus no coração, meu filho, perdoa a mamãe. Aí eu ressignifiquei esse momento, né? Fiz uma ressignificação de um dia, fechei a porta de novo, coloquei ele de fora. Aí umas 2, 3 vezes já fiz isso de novo. Eu filho, aí ele bate. Eu, filho, a porta tá aberta. A porta do coração da mamãe sempre vai estar aberta para você, meu amor. Sempre, 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 meu filho. Perdoa a mamãe. Mamãe não tinha Deus no coração quando a mamãe fez aquilo. Perdoa. E aí, assim, isso foi, né, um dos dias, mas assim, hoje fazendo isso, né, de uma forma assim, com muito amor, né? E esse despertar naquele momento do dia que eu decidi, eu só ouvi Deus falando para mim assim, filha, você tem livre-arbítrio, eu te amo de todo jeito. Isso aqui é só, né? É só uma decisão, mas você que vai escolher. E Deus falou comigo o dia inteiro desse dia que eu precisei decidir. Porque até a minha funcionária da casa foi usada, Flávia. Até a funcionária, ela passou mal de madrugada, ela nunca falta, ela não atrasa. Ela não foi trabalhar. No dia que eu ia voltar para o fórum, porque eu estava de férias, e era o dia da minha casa. Então, assim, a minha casa ia ficar bagunçada e ele só falou comigo, filha, tá tudo certo. Porque, assim, você tenta fazer mais ou menos, o fórum mais ou menos, né, a casa, ou você vai lá, cuida dos seus filhos, eu tinha, né, levar o menino para a escola, voltar, levar cachorro para tomar banho, organizar ali pelo menos o almoço, alguma coisa. Ele usou a minha funcionária. Olha que isso, uma mulher que não falta. Passou mal, deu dor de barriga nela. Ela falou, me deu dor de barriga de madrugada, doutora. Ela falou assim, olha que é isso. Só para eu escolher. Não foi para ele falar assim, você vai ser. Não, ele não vai falar isso pra gente. Ele não vai falar. Só vai falar, filha, você quer cuidar da sua casinha? Né? Que eu te dei? Ou você quer também cuidar lá dos seus processos que eu te dei também, e de repente daqui para frente você segue diferente, né, com essa nova revelação, e eu te amo. Mas assim, a maternidade foi um trem na minha vida. Eu falei, é tudo ou nada. Eu vou mesmo e não há carne, nada que segure mais isso. Eu quero, né, realmente assim, ter o coração neles, reprogramar esse coração para eles. E aí então, nesse dia, eu só entendi isso. O Danilo ficou assim, e aí, o que você decidiu e tal? Eu falei, não, vai em paz, vou orar. E eu abri, né? Abri aqui a palavra, que eu não tinha ainda intimidade, então eu estava começando a ler algumas coisas. E eu pedi, inclusive foi essa Bíblia aqui, a Bíblia da Mulher. Essa Bíblia, olha isso aqui, eu ganhei em 2008. Danilo, quando a gente começou a namorar, ele fez uma dedicatória aqui para mim. Nunca tinha aberto, tá? Aposto que você não gostou do presente no dia. Nem gostou do presente. Ai, que crente. Bíblia? Chato. Bíblia, frente crente. Ai, Senhor. As blasfêmias, né? Perdoa a ignorância, o momento de ignorância. Amém, Jesus. E aí, nesse dia, dizendo que quer eu parar com o Iaí. Eu falei, oh, meu Deus, não vou parar com o Iaí. Nesse dia, Flávia, eu abri, nem entendendo muito assim o que é Novo Testamento, Antigo, Novo, né? Você ainda não tinha muita sabedoria nessa parte aí, não. E eu abri de orar. Eu falei, não, vou abrir, deixa eu ler alguma coisa aqui hoje. Se é certo, se é errado. Mulher, aí me aparece essa passagem aqui da Débora, né? Da juíza Débora.
Ah, Jesus. Meu Senhor, eu falei, uai, pronto, agora atrapalhou tudo. É para ser juiz? Eu vou deixar ser juiz. O que você quer? O que é para entender, né? O que eu vou entender? Aí, Lili. Aí eu, tá bom, entendi, Senhor. É o seguinte, na minha revelação, que já estava no coração, interpretei do jeito que eu quis, né? Que aí fala, Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, né? E lá na frente ela fala, deixou de ser juíza para cuidar dos filhos de Israel, né? E eu, pronto. E o que era Diana? Eu tive que, aquele texto que você falou, nossa, você viu, né? Que me chamaram para escrever, estavam procurando alguém para escrever sobre Débora na revista lá Renascer. E eu falei, pronto, então tá, me convidaram, né? Eu falei, não, tem a ver com a minha história. Amém. E como eu me denominava, que eu era Débora, né? Ela era profetisa, depois ela era mulher de Lapidote, depois ela era juíza. Então, quem que a Diana estava sendo? Diana, juíza, esposa do Danilo e mãe da Alice e do Lourenço nas horas vagas, né? Então, até essa ordem, olha a ordem que a Bíblia traz, ela é profetisa. Primeiro ela é do Senhor. Depois ela é esposa do Lapidote, a mulher do Lapidote, né? E depois ela julgava Israel. E nós bagunçamos tudo, né? A ordem das coisas aqui. Então, aconteceu isso. Então, ela revelou. Eu falei, não, então tá certo, fechei essa Bíblia também. Eu falei, pronto, escrevi um parágrafo de carta de exoneração. Eu falei, na hora que der certo, eu vou levar essa carta. E resolvi, fui arrumar a casa, organizar. Falei, vou queimar um arroz hoje, vai estar tudo certo. Vamos aprender isso daqui. Vamos aprender, vamos assumir. Né? É muito engraçado quando a gente volta para dentro de casa, a gente sente brincando de casinha e nem sempre dá certo, né, minha amiga? Nem sempre dá certo. E às vezes tem gente que ri da gente, mas eu falo assim, são coisas que vão nos dando prazer, né? Sim, você vai vendo os detalhes. Só que eu, como intensa demais, eu fico vendo demais, né? Tudo. E aí fui faxinar 30 dias e ficar naquela loucura, a coitada funcionária. Aí eu falei, mas eu cansei, né? 30 dias. E eu falo assim, eu tenho a oportunidade de ter alguém que me ajuda, né? Que cuida da casa comigo. Então, isso assim também a gente tem que entender, porque aí, naquele momento eu comecei a enxergar 30 dias depois, Deus falando comigo, ouvir, né, a voz. Minha filha, a vida inteira você estudou as suas coisas, eu tô te dando a oportunidade para você estudar as minhas. Então, né, aquele período ali da manhã, porque aí você pega menino meio-dia, aí já vive, né, hoje eu vivo a rotina com eles, faço fazendo tarefa, no tempo deles, né, sem estressar muito. Então, aquele período da manhã, nessas outras horas, eu falo, olha, vai estudar, você gosta de estudar. E um dom que ele me deu, assim, de amar, ler, estudar, querer saber. Eu leio a Bíblia hoje, Flávia, eu fico encantada. Eu falei, gente, como é que eu vivi 40 anos sem saber disso, Senhor? Ai, que bênção. Deixa eu só te falar, vamos tirar uma fotinha aqui? Peraí. Eu tô doida para te... Nossa, é tão bom que não dá nem pra gente já querer deu acabar. Tempo, né? Eu nem sei minha Bíblia tá cheia de coisa, papelzinho aqui, mas vamos tirar uma foto assim com a nossa Bíblia? Porque senão acaba a live e as meninas não tiram. Vai lá, meninas. Ó, deixa eu falar para vocês. Isso daqui, um testemunho desse, vocês têm que passar em grupo de WhatsApp, compartilhar no Instagram. E olha só, eu gosto de dar a frase para elas, e hoje de manhã Deus me deu uma frase assim, ó. Eu vou rugir até que a minha casa reflita a glória de Deus. Tá? Meninas, eu vou só voltar os comentários para elas colocarem aqui e eu vou marcar, ó. Eu vou rugir até que a minha casa reflita a glória de Deus. Nossa, forte, hein? Porque tem muita mulher que sabe quem Deus é, mas não se apropria de tudo aquilo que Ele é. Você entendeu? Uma coisa é eu saber que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Deus já venceu, já derrotou o inimigo. Outra coisa é eu me apropriar
dele. Ó, Eu me aproprio. Eu falo, Senhor, eu me aproprio da tua força me para esse aproprio. dia. Senhor, me coloca na posição certa. Eu acho que a oração mais certa que um cristão precisa fazer é: eu quero estar no centro da vontade de Deus. Porque Deus Amém. poderia deixar você lá na magistratura? Poderia. Mas o Poderia. que é o centro da vontade de Deus? O Senhor poderia me deixar trabalhando como eu trabalhava antes? Sabe? Não sei. Mas viver o centro da vontade de Deus, ele deixa, né? A vontade dele permissiva, ele deixa, porque a gente pode fazer o que quiser da nossa vida, né? Sim. Que ele nos ama, né? Mas espera aí, e o centro da vontade? O que o centro da vontade me leva a ter em volta de mim? Porque se eu estou no centro da vontade, tudo vai se colocando no lugar certo. Ontem a gente fez uma reuniãozinha aqui em casa, sabe? Eu falei para as meninas, do mesmo jeito que eu dou aula para as minhas alunas, do mesmo jeito que eu ensino para as pessoas a buscar a Deus, vocês são minhas primeiras discípulas. Então pode ficar de cara ruim, pode ser o que quiser, mas nós vamos sentar aqui nessa mesa e nós vamos conversar sobre aquilo que a gente precisa conversar. A gente precisa ter união de família, porque tem hora, né, que tá cada um para um lado. Se você não ficar atento, começa aí, cada um para um lado de novo. Vai caindo de novo. Vai. Só que o que a gente precisa fazer? Nosso ministério primeiro é o lar. Senhor, antes de ensinar as mulheres, eu ensino na minha casa. Senhor, antes de qualquer coisa, é a sua vontade. É a sua vontade acima da minha. Porque, gente, sabe, eu creio que com esse posicionamento de renúncia, Deus, ele, sabe, ele entrega, porque a gente renuncia e ele entrega. Ele entrega, e ele entrega tanto, só que ele entrega aquilo que é eterno, aquilo que a gente não pode ver, né? Por isso que a gente tem que ser pela fé, né? Mas ele vai amparando. Daí, quando você se posiciona e você fala assim, nossa, mas vai ser muito trabalho daqui para frente. Não, daí ele começa a tornar... Você vê seu filho, ele falou, mamãe, ainda bem que você chegou. Não, quer dizer, o Espírito, até que enfim você chegou. O Espírito Santo mostrou no coração dele, meu filho, a sua mãe está aqui, né? Essa é sua mãe, né? E o Senhor, ele se encarrega daquilo que a gente não consegue fazer. Ele se encarrega dessa lembrança ruim do dia que você se trancou. E eu nunca fiz isso, mas de repente eu vi muitas mães falando aqui que eu me tranquei dentro do quarto, né? E às vezes você não trancou dentro do quarto, mas você trancou seu rosto. Às vezes quando você chega em casa, você está com o espírito abatido, você não tem paciência com os seus filhos, né? E a partir do momento que você renuncia aquilo que... Gente, é um peso tão grande carregar aquilo que Deus não te mandou carregar. É um peso tão grande. É um fardo, então, né? Solta, sabe? Solta. E, nossa, minha amiga, eu poderia ficar aqui com você mais 1 hora te ouvindo. Porque seu testemunho é muito forte. E, meninas, tenham isso em mente, sabe? A Daiane, é lógico, Deus requer de cada uma coisa, né? Cada um entende. Ele vai falar com cada um especificamente, é como você disse, né? Será que toda juíza agora, então, aquela juíza cristã que ouviu o seu testemunho, né? Não sei, mas o que está em desequilíbrio na vida da gente, ele quer colocar em equilíbrio, né? Se aquilo que é mais importante está ficando para trás, então, volta e resgata. Então, só para a gente finalizar aqui, eu quero te agradecer. Te agradecer pelo seu... Nossa, minha amiga, eu vejo tanta transparência em você. Eu vejo você igual eu estava lá no início, quando eu comecei a fazer minhas lives, só que eu chorava tanto. Porque quando eu ia contar as histórias da minha vida, eu estava naquele momento que Deus estava me confrontando, me mostrando quem eu era. Então eu chorava tanto, que tinha gente que falava assim, você chora demais, você é chato. E eu, oh, meu Deus, não tem problema, eu vou do jeito que eu tô dando conta.
Eu vou do jeito que eu tô dando Você dá conta, conta, porque eu amém. abri ali a minha vida muitas vezes, igual você fez hoje aqui, sem pensar, sabe? Sem pensar em muita coisa, não. Porque se a gente for pensar, a gente não se Não, expõe, não. né? A gente não se expõe. É. Mas, minha amiga, você está saqueando o inferno e você está trazendo mães para o Senhor e está trazendo Glória a filhos e está Deus. trazendo gerações. Nossa, Então, eu quero te encorajar a amém. continuar. Conte Amém. comigo aí para o que você precisar. Amém. Vamos rugir até que a nossa casa reflita a imagem do Senhor, reflita a Uau. luz para esse mundo, né? Não importa aquilo que nós tenhamos que abrir mão, não importa o preço que tenhamos que pagar, mas, Até que sabe, nada mais importe, né? até que Até que nada mais nada mais importe. importe, é só para Ele. Servir a Deus é assim, até que nada mais importe. Eu só quero Jesus, eu só quero a eternidade, eu só quero o Senhor, né? E, meninas, E Ele vai te então, honrar. amém, Jesus. Amém. Meninas, então escrevam isso para a gente marcar a nossa série. Compartilhem com muitas amigas esse testemunho. Compartilhem aí nos grupos de WhatsApp. O livro o Manual Bíblico da Batalha Espiritual, viu, amiga? Se você quiser, eu tenho ele aqui. Ele é um livro. Assim, aliás, eu tenho um resuminho dele. Uhum. E já compartilhe. é muito importante, muito importante. Meninas, quando eu abrir o grupo do WhatsApp, que agora que eu tô pensando aqui que eu não abri o grupo do WhatsApp, daí eu vou jogar esse resuminho lá para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, todo mundo. Daiane, muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, Flávia. Vamos marcar para tomar um café. Vamos. E eu quero só fechar com Fecha, essas amiga. leoas, né? Fecha, leoas aí. Dizer que nenhuma terapia, eu ouvi essa frase, não sei de quem os créditos, mas eu reproduzo ela. Nenhuma terapia, nenhuma técnica ou livro, né, vai ser tão eficaz como uma mãe verdadeiramente curada aos pés de Jesus. Amiga, então, a frase é minha. É sua? É minha. Ah, eu tava procurando a dona dessa frase. Eu tenho um post. Minha, né? Sabe por quê? A Ana Rita que compartilhou. Eu falei, gente, essa frase é incrível. De quem que é essa frase? Menina, foi porque um dia eu estava buscando técnicas. Eu estava buscando técnicas de educação. E Deus falou assim comigo, nenhuma técnica, nenhum psicólogo, nada é capaz de fazer aquilo que eu posso fazer por você na sua casa. E daí eu escrevi. Que bênção! Eu falo para todos os ventos essa frase. Eu falei, gente, eu não sei de quem é essa autoria, é de alguém muito abençoado. Então pronto, é Flávia Teodora. E achei. Ainda bem que eu falei que era minha, né? Muito bem! Ai, Deus é lindo demais. Mas é isso mesmo. Só para testificar tudo. Olha que, como ele é maravilhoso. Nada substitui uma mãe curada. Nada substitui uma mãe curada. Nada. Porque se a gente não tiver a nossa cura interior, nós não conseguimos ser essa mãe que Deus nos chamou para ser. Não. E daí a gente vai ficar atrás de técnica, a gente vai ficar atrás de psicólogo e vai ignorar o principal, que são os ensinamentos dele aqui, ó. Porque, amiga, na minha caminhada cristã, quando eu passei também por todo o processo, eu comecei a buscar técnicas de educação. Mas eram técnicas de educação do mundo. Nossa, contaminadas pelo mundo. E dizem que a obediência não é importante. Então, cuidado, meninas, cuidado. Aí, nada substitui uma mãe curada. É isso mesmo, aos pés de Jesus, né? Amém. Foi aí que nasceu minha mentoria, Mães que Curam. É lindo demais, né? Ixi, minha amiga, você vai ajudar muita mulher ainda. Eita, vai ser bênção demais. Meninas, fiquem com Deus, então. E compartilha muito aí, tá? Minha amiga, muito obrigada, viu? Obrigada, sua leoa maravilhosa. Beijo. Fica com Deus, tá? Tchau. Beijo, tchau.